Fala galera, bem-vindos ao Batedeira Cast. Eu sou o Wilton Kill e eu tô pensando aqui no meu bordão e não sei o que eu vou falar. O que é o assunto hoje? Mas peraí, não, desculpa, vai. E aí galera do Batedeira Cast, aqui é o Jorge. Nós vamos falar sobre Early Adopters. Pode ok. fazer uma tradução para nós? Pode falar primeiro, pode falar em inglês, em inglês britânico para nós, como é que seria? Não lembro mais. Early Adopters. Early Adopters. Early Adopters. Tem que fazer biquinho. Early Adopters, yeah. Não, mas aí é francês, biquinho, pô. E qual seria a tradução? Exatamente. Agora você. Deixa eu voltar aqui. O cara já pegou aqui e me apertou. Mas ele tem que se apresentar primeiro. Fala galera do Batedeira, meu nome é Alexandre Ivo, estou aqui de visitante. E meu sonho era participar de um podcast. Hoje já realizei mais um. Boa. Já plantei uma árvore. Tem filho? Tenho duas. Tem filha? Já plantou uma árvore, cara? Escreveu um livro? Não. Tá, então falta só o livro agora. Meu livro vai demorar mais um pouquinho. Um podcast fez. Fala galera, eu sou o Spock, live long and prosper. Esse é o meu bordão. É sacanagem, mas aí é sacanagem. Não, é o melhor. Vou vir que amanhã, tem. semana que vem com um sobrenome, um apelido pra mim. Spocknet. Vou vir com Enterprise. Terminator. Daí eu vou dizer, hasta la vista, baby. Ou alguma coisa assim, sabe? Mas não vale roubar o bordão dos outros. Galera. Não vale roubar. O Spock já tem o bordão dele aí, porque ele é o Spock. Puta, Entendeu? O outro é só uma cópia. É claro. O outro é só uma É cópia. claro. Roubaram meu É bordão. o seguinte, Early Adopters, para responder essa pergunta, na verdade é um termo utilizado para as pessoas que aderem a alguma tecnologia ou qualquer coisa que venha acontecer mais cedo que as outras pessoas. Entendi. Entendeu? Então, Early Adopters é isso aí. O cara, ele adere a um... No caso aqui, eu acho que a gente vai falar bastante coisa de tecnologia, né? Alguma coisa assim do tipo, né? Vai ter um foco, né? Vai ter um foco, né? Mas é que o cara é pioneiro, entende? Entendi. No sentido de surge uma coisa nova. E ele já usa. Ele usa. Ninguém conhece. Paga mais Exato. caro. Paga mais caro, ele está disposto a fazer a pagar um premium para isso, se arrisca mais, né? Porque a gente não vai pensar só em tecnologia, tem que pensar em transporte, por exemplo, né? Que é o caso de quem usa a Tesla, né? Os primeiros a usar a Tesla, por exemplo, né? Quanto tempo tu usa? 2 anos. 2 anos, 2 anos. né? Então, Pra 3 Não é anos. tão, não foi tão cedo assim, no caso do Spock, né? No meu caso não. O meu eu esperei bastante também, que só foi esse ano que eu Para peguei. pensar, a Tesla tem quase 10 anos já aí. É, 2009 Os foi o primeiros primeiro carros lá. protótipo, aí 2011, Protótipo. 2012... e é legal definir o que seria um early, quem é que determina quando é que é um early adopter e quando é que passa a ser mainstream, que daí é onde todo mundo passa a usar, sabe? Tem também é outro difícil. termo aí, ó. Peraí. Ó, Vamos começar a fazer um glossário. aprenda inglês. Entendeu? Pra entender o Jorge. Mas eu traduzi, né? Não, então, mas aí né? ela fica usando a palavra em inglês e tal. Mas vem cá, por coincidência, hoje aqui nós temos, nós 4 aqui, somos apreciadores, por coincidência, porque o Ricardo também viria gravar com a gente hoje e não veio. Então, assim, em respeito a ele, a gente não iria fazer uma fumaça, porém, nós somos todos aqui apreciadores de uma boa fumaça. Eu gostaria de oferecer para vocês aí um charutinho. Vocês estão afim? Opa, Sempre. demorou. Demorou? Então vamos lá, ó. Tô pensando nos meus bordões, cara. Spock vai lá. Próximo eu vou começar, acho que... E aí, galera, fimose? Vou começar com algo assim, né, cara? Deixa eu pegar um cortador ali. Vou até virar a câmera Aí, ó. aqui já pra vocês. Vou pegar um cortadorzinho aqui. Ó, testando, né? Tem um aqui. Suave, doce. Tu sabe o que é um wrap? Me diz aí. Esse aí deve ser um... Nicarágua? Deve ser um habano, cara. Eu não tenho Habano. certeza. Pra mim tem cheiro de charuto. Mas olha, quando você de lado assim, ó, olha só. Alexandre, isso, você sabe cortar ou você quer que eu corte pra você? Isso, assim, ó. Por favor. Tá vendo que ele é Tô doce? aprendendo ainda. Mais É suave tipo- que esse aqui. essa É tipo um linhazinha anil, aqui, assim, ó. vai até o final Tá? aqui, vai até, isso. Essa isso. linhazinha aqui. E aí dá uma Colocar afinada, ali. assim, tem um Tem meio que uma- doce, assim, um anis. Tem uma linha. Não sei, tio? Não sei se vai pegar o foco. Cara, não é... Ah, tô vendo aqui, tô vendo. Ó, tem uma linha ali, ó. Aí, ó. Que você tem que respeitar Aham, tô ela. vendo. Tá. É a capinha do... É só a capinha. Você É que corta. faltou, entendeu? Daí o cara foi lá e Entendi. passou uma Aham. cola. É mais ou menos isso.
Olha aí, mas ele tirou no centímetro, né, cara? Olha isso Corta aí, aqui. João. Você quer que eu corte você? Não, eu corto. Diz aí, tá bom? Ou tá Tá pequeno? bom, não, cara. Aquele já? não precisa ser maior, cara. Olha ali, ó. Isso aí. Não precisa ser maior aquele ali, ó. Tem que achar. Não pode ter um fluxo muito forte não, que senão queima isso aqui rapidinho. Vou queimar até a última ponta. Vai queimar até o último ponto. Ó. Ó, tem um cortador de V aqui, ó. Ah, esse é legal também de cortar. Eu Não tenho chega a ser gostado- uma inovação, então nós não vamos ser early adopters sem te usar, tá, cara? Muitos Não chega a ser. Eu tô gostando mais da guilhotina reta mesmo. Eu tava um tempo aí fazendo só com punch, que é aquele do furo. Mas eu acho que lá na praia, né, Spock? A gente só usou ele. Que era pra Bom, o punch economizar. faz um furo menor, É, então. E dá chega uma, direitinho. dá uma concentrada, né? Agora tem que achar os acendedores. Tem Bic, tem esse aqui, porém esse aqui. Cara, o que importa, né? Cadê onde tá, cara? O que importa é o que o cara gosta de usar, né? Não tem errado, Aqui, certo? O que vocês lembram que vocês já compraram ou usaram onde vocês foram early adopters? Hein, Hilton? Consegue lembrar? Rapaz, eu não lembro não, cara. Talvez tenha sido o telefone celular. Assim que saiu, eu já tive um Nokia Elite. 61. Não, era aquele Motorola Elite. Nokia 5120. Bah, luxo. Eu tive o Nokia 5120 também, bem cedo. É o nome desse meu celular aqui, eu chamo de Nokia 5120. Esse aqui. Uma sala de cozinha mais fácil, parece, né? E você, Jorge, lembra de alguma coisa que você foi Cara, early pobre adopter? não consegue ser. O cara não tem muito pra ser early adopter. impossível, Só né? se for de problema, né? De problema eu era o primeiro. Mas, cara. Pobre é o quê? Leite? Leite adapter? Ah, bom, boa. Eu acho que late eu sempre adopter. fui o late adapter. É bom tu perguntar isso, assim, a única coisa que eu me lembro de não ser early adopter, tá? Mas é o mais próximo que eu me lembro é de quando eu comprei o primeiro Mac, ainda não era nem Intel, depois passou a ter Intel e agora é Apple de novo, né? Então foi antes da Intel. Era um computador branco que eu ia pra Dell com o meu Mac, né? Eu me lembro que ninguém sabia meu nome, só sabiam, o professor que tem o Mac branco. Que é louco de entrar aqui dentro com o Mac branco. Então, cara, essa... Logo dentro da Dell, né? sabe qual era o meu argumento? O dia que fizer um computador tão bom quanto esse, eu compro. Você Tentaram, estava né? lá para ajudar, né? Pô, só fiz isso, né, cara? Pô. Então, essa foi a situação assim, mais próxima que eu me lembro, assim, sabe? Eu não comprei, por exemplo... Mas a gente tem que pensar também, já que a gente está limitando por tecnologia, né? Lembrar assim, das tecnologias mais óbvias que nós temos vivido junto. Por exemplo, o iPhone 2, eu acho, ou 1 ou 2, não sei se teve. Eu comecei com 3. Comecei no Não foi 3 agora, também. Não foi. É. Acho que foi o modelo que chegou no Brasil e talvez foi mais difundido fora dos Estados Unidos, né? O 3 era aquele que parecia o iPod, né? Isso. Lembro. A grande revolução foi o 4. O A 4 grande já revolução foi o 4. Foi o que aí, ficou mais tempo, né, também, né? E você, Alexandre, lembra de alguma 4, coisa? 4S. Você foi early adopter? Eu lembro só Uma de máquina você. de serrar madeira, Eu lembro só você sendo early adapters. Olha aí, Quando ó. ninguém tinha celular, o tio Alberto tava lá já. Alô? Mas aí já era comum. Aquele talvez não tenha chegado lá. Porque a gente pode organizar também aquilo que mais mudou a vida da gente, né? Então, como é que foi com a internet pra vocês? Vocês adotaram logo? Vocês saíram de cara usando a internet? Vocês lembram? Quando eu comecei a usar o que foi posteriormente chamado de internet, foi na faculdade quando tinha o BitNet, anterior à internet, né? Mas a rede BitNet se conectava à internet. E aí você conseguia conversar com algumas pessoas com chat, trocar mensagem, e-mail. Tinha até chat online, né? Tinha. Divertido. Mas isso aí foi o quê? 93, 92, antes realmente dos primeiros provedores de internet, né? Eu lembro que os primeiros provedores devem ter sido 95, 96. Em Porto Alegre, São 91 tinha. Que era Não um era só. BBS, não. Era um só. Não, era um só. Depois fechou e abriu mais tarde, né? Mas eles tentaram usar. Porque, de novo, né? Pra tecnologia avançar, tu não pode viver só de early adopters, né? Porque se tiver só early adopters, o produto quebra.
Se falar nesse sentido de internet, eu poderia dizer que até eu fui early adopter, porque quando você está dentro da universidade, na época eu estava no meio para o final da graduação, aí depois eu fui para o mestrado na Unicamp, e a Unicamp tinha acesso fácil à internet, inclusive a gente, como estudante, poderia ter um modem em casa, daqueles de... nem chegava a ser 33.600, né? Aquilo BPS, que era a velocidade, era menos ainda. Você podia ter e usar a linha telefônica para poder conectar na universidade e ter acesso à internet. Né? E poucos tinham isso daí. Eu também. Se você for para... Em casa, né? Então, o computador pessoal, né? O meu pai, ele comprou bem cedo, assim. Quando começou a sair os computadores pessoais, meu pai comprou. E, cara, pra tu ter uma ideia, era DOS, aí tinha a planilha do QPro e tinha um editor de texto Fácil P, porque eram gratuitos. Aí os outros que eram pagos, que eram o Lotus, né? O Lotus 123. Lotus. Mas esses computadores ainda não eram ligados à internet. Não, não tinha nada a ver com a internet. Foi o que eu tô falando, é bem early. É bem antes, entendeu? Então, assim, bisavô do Pentium. por conta do meu pai, porém, né? Por conta do meu pai. Olha só, vamos fazer um exercício contrário. A gente pode começar falando daquilo que surgiu agora há pouco tempo, né? O ChatGPT. Tu usa o ChatGPT? Nunca usei, não. E você? Eu experimentei, mas não sou usuário assim para coisas que eu faço dia a dia, né? Eu quero hackear um código aqui. Não. Às vezes faço perguntas, né? Umas coisas mais bobinhas. Mas tu sentiu que ganhou uma massa para tu começar a usar e sentir tranquilo? Ainda não. Eu tive necessidade um dia de traçar rotas para poder entregar os pães de mel pela cidade, né? Aí eu queria assim, qual que é a melhor distância a ser percorrida e o caminho? Aí eu botei todos os endereços no chat de GPT e perguntei para ele assim, qual que é a melhor rota? Ele microsegundos, né? Já respondeu. Eu pensei que ele ia responder assim, coloca no Google Maps. Coloca no Waze. Onde é que tá meus 10%? Não, mas aí eles são concorrência, ele não faria isso. Então, exatamente. O Bard, né? Ele poderia falar assim. O Bard. Ele poderia falar assim, olha, eu não sou a pessoa mais indicada, porque o Bard é da Google, né? Não, mas porque é importante, porque a gente tem alguma coisa que a gente está vivendo agora. As pessoas também podem entender o conceito principal. Porque surgiu em novembro, final de novembro. Eu me lembro que... Ano passado, né? Novembro do ano passado. Só 9 meses, né? E tu percebeu que antigamente se falava em bot e de não sei o quê. E agora todos os bots viraram AI. Não tem mais ninguém que chama de bot. Por isso que o meu primo, na gravação do AI, ele falou que não, a AI já existe faz tempo. Né? A AI são os bots, são os algoritmos. Eu usei, cara... Cara, meus amigos num grupo de WhatsApp foram os primeiros a falar, o que eles estão falando, cara? E eu, se eu vou procurar, daí eu procurei, mas eles foram primeiro. E aí eu comecei a procurar e, cara, o primeiro mês já assinei. Então você já é um early adopter de... Eu acho que sim, pra ChatGPT eu acho que sim. Né? Pra ChatGPT sim. Porque, cara, afeta meu trabalho o dia inteiro. Afeta tudo que eu faço, tudo eu faço. Eu nem procuro na internet mais nada. Né? Mas eu também só tenho uma regra, né? O cara tem que procurar, Hilton, só aquilo que o cara consegue analisar. Aí o cara olha, não, isso aqui é bobagem. Porque senão tu aceita tudo. É como ir num, né? Não sei o quanto você entende de carro. carro. Eu acho que você tem que saber um pouco do assunto. Tanto é que quando eu usei o ChatGPT para poder traçar a melhor rota possível lá para fazer as entregas, eu peguei a sugestão e coloquei no Google Maps para poder ver o percurso. Os últimos, dos 10, 12 pontos que eu coloquei, os últimos 3 não eram a melhor opção. Bagunçava. Eu tive que ajeitar manualmente. Tá verdade, né? Então... Mas olha você só, tem que verificar a informação. E tu não usa porque não é prático? O que tu acha? Nunca tive necessidade, não. E vocês por que não usam mais assim? Não, eu uso diariamente. Tu usa diariamente? Diariamente. Ok. ChatGPT, aquele outro de criar imagem. O Midjourney. Não, o Midjourney não, é o outro, o DALL-E. DALL-E ou Wall-E. Que é o do OpenAI. Isso. Eu uso diariamente. Eu uso sério. Talvez... Raramente consigo. Eu ainda não tenho uma necessidade, um motivo, mas talvez seja necessário usar por
não ter uma necessidade. Porque daí você encontra, né? Aí você encontra. Cara, mas assim, antes eu tinha um pouco de receio, assim, sabe, não vou perguntar uma coisa tão idiota como essa. Mas hoje, como eu tenho 4, 5 ali, tá no celular, tá no iPad, tá no tudo, né? O que acontece? Porque fica guardado, entendeu? Eu já procurei isso. Então, cara, às vezes perguntam assim, me dá tantas milhas, principalmente quando é um número muito alto, o cara só atrapalha aí, não sei contar vocês, mas se for curtinho, temperatura, clima, tamanho aqui nos Estados Unidos, é tudo fácil. Certo. Né? Eu lembro que... 6 pés, 1,80m, assim, não é difícil. Agora, quando pega, me diz 64 mil quilômetros, 64 mil metros, quanto é que dá isso em pé? O cara não sabe. Eu não sei. Eu me atrapalho. Eu queria uma fórmula, mas... para outra AI, né? Eu falo assim, converte... Principalmente sistema métrico e imperial. É uma bagunça aqui, né? Eu preciso converter para poder ter noção da medida. Mas entendeu? Ou seja, a gente dá para usar coisa simples, cara. Né? Para montar texto agora, por exemplo, do racquetball. Eu pedi, nós vamos jogar racquetball, né? Agora nós somos especialistas. Não somos nem um pouco early adopters aqui de racquetball. Não, já existe há muitos anos. E eu pedi, cara, me dá aí 10 frases engraçadas sobre racquetball. Cara, foi absolutamente espetacular. As frases, cara, é melhor que o humor dos meus amigos. Não, peraí, sacanagem. O cara mais engraçado que eu. Tá se achando. Enfim, né? Então o uso. Mas olha só, tu concorda comigo que o que impede uma pessoa de querer adotar? Se eu tenho condição. Vamos partir do princípio que a pessoa tem condição econômica para fazer isso. O que impede a pessoa de não fazer, de não ser um early adopter, de não comprar, também se isso tecnicamente vai trazer benefício para ela? Às vezes a questão não é preço, né? Às vezes as pessoas não têm acesso mesmo ou conhecimento. Não estão interessadas no assunto e acaba não ouvindo falar. Ou quando ouve falar, não vai atrás. Né? Então... por exemplo, é o meu caso no momento com o ChatGPT, né? Ou seja, já ouvi falar, brinquei um pouco, mas ainda não uso no dia a dia. Né? Também, né? Sim, uma coisa assim. Mas olha só, então tu está dizendo que é acesso, que mais? Condição econômica, né? Ou seja, uma barreira econômica. A pessoa não está internada nessas coisas. Interesse, o que o Spock estava falando é a questão do interesse. Porque, vamos supor, o cara chega lá e aí ele... É a mesma história, por exemplo, eu ouvi num podcast assim que começou o burburinho e tal, lá no primeiro, segundo mês e tal, o pessoal falando do ChatGPT, e eu falei, pô, peraí, deixa eu procurar esse negócio. Aí eu comecei a procurar, só que eu já usava antes um outro sistema. Não é Akinator não, né? Não, esse é... Cara, volta a falar disso porque vale a pena. Então, por exemplo, eu usava antes já, no ano passado já, eu já estava usando, de criar conteúdo, de criar textos e por aí vai, tipo o ChatGPT, que chamava Write. Write, R-Y-T, Writer, R-Y-T-R. Aí, aí eu parei de usar, porque ele tinha um limite de palavras, aquela coisa que, pô, sacanagem, entendeu? Mas, sacanagem não, né? O que o cara tá fazendo é que tem que ser pago, mas beleza. Aí eu falei, eu usava 1000 palavras por mês, entendeu? Eu acabava meus textos, aí eu pronto, parei. Porém, quando eu ouvi o ChatGPT, eu falei, mas peraí, deixa eu ir lá ver. Aí eu usando o ChatGPT, mesmo que seja numa conversa, seja uma conversa, você pode pedir para ele gerar um texto para você. Sim, entendeu? Sim. Então ele vai e faz exatamente o que o outro fazia para mim. AI. Aí, 2 meses atrás, eu recebi um e-mail da Write. Pô, volta aí. Agora nós estamos com uma ferramenta de chat também, totalmente gratuita. Aí eu falei, tá vendo a concorrência, cara? É uma maravilha. Eu lembro de uma coisa que eu usei no início da tecnologia, mas não sei dizer se eu seria early adopter. Eu lembro que isso foi em 98. Um amigo me mostrou assim, tem uma página de busca aqui que é muito melhor do que o Alta Vista. Dá uma olhada nisso aqui, é google.com. Aí na hora que eu entrei, era aquela página branca com uma caixinha assim no meio. Colorida. Colorida. Lembra que era branca, mas é só o nome do Google Google era colorido. Isso aí. Aquela caixa branca ali. Aí eu comecei a usar. A fonte meio toda cagada. Pode dizer? Era terrível. Pode.
É só você não cagar aqui. Não, isso aí a gente tem um outro... De novo, né? Tem o cheiro tá no ar, né? O cheiro no ar. Isso em 98, né? Vou aparecer aqui na câmera. E uma das coisas que eu adorava utilizar do Alta Vista era o Babelfish. Nossa, eu usava demais. O Google não tinha ainda naquela época, mas muito tempo depois eles lançaram o Translator, né? Aí substituiu, mas... E, ó, Orkut. Esse eu usei cedo. Também. Orkut eu usei cedo. Orkut era uma grande fonte, né? A gente tá falando de early adopters, não de tecnologias do passado. Já vou começar a sentir um dinossauro não, aqui. mas early adopters, cara, o cara pode ser um early adopter da pré-história. Né? Ele vai começar a falar que ele usou rede da Novel. Que é isso, desculpa. Puta! Sou muito novinho, cara, muito Não. novo. Muito novo. Entreguei a minha idade, velho. Entreguei a minha idade. Não podia. Muito novo, né, cara? Então, olha só, a gente falou a barreira de interesse, a barreira econômica e tem a barreira do risco também. Tem a barreira do risco. O cara que tem medo, por exemplo, de colocar as empresas agora, as escolas, elas não querem usar o ChatGPT porque eles não sabem quem está usando, quem está usando, como está usando. No trabalho a gente não pode usar. Por que não pode? Porque pode revelar informações, pode gravar, isso gerar problema para a empresa. Faz sentido, né? Faz sentido. Eu acho que só existiria uma segurança se houver um relacionamento entre as duas empresas, né? Responsabilidade ali, um contrato que garante de que informações não serão coletadas sobre segredos daquilo que você lida dentro da sua empresa, né, do seu trabalho. Faz sentido, acho que nesse ponto. Eu tenho medo até de coisas assim que às vezes a gente usa indiscriminadamente. Por exemplo, você acopla um teclado novo no seu computador. Os teclados hoje têm firmware com software rodando ali dentro. Nada impede daquele firmware começar a mandar algum sinal pela internet e tudo aquilo que você tecla é mandado para algum lugar. Como é que a gente garante que essas coisas não vão ser hackeadas, né? É complicado. Hoje em dia isso é uma preocupação muito grande, né? Mas foge um pouco do assunto, porque é um assunto puta interessante também. Isso aí é segurança, né? Mas vamos botar como próximo aí. Esse assunto é bom. Mas galera aí, peraí, então vamos fazer uma enquete aqui. Você acha que segurança em tecnologia é um assunto legal? Escreve nos comentários aí. E já faz o seguinte, já clica no joinha, que eu esqueci de pedir. Isso. Clica no joinha. Se gostou, né? No compartilhar e tal. Se você não colocou na velocidade 1.5, eu já tô falando, tá perdendo tempo. Coloca na 1.5 para assistir. A gente fala bem claramente aqui, entendeu? Dá para entender a gente falando mais rápido, não tem importância não. Que é para assistir mais rápido, não tem importância. Põe legenda também? Tem legenda? Não tem legenda não. Tem legenda não. Não, põe legenda não, que não tem não. Compartilha com os amigos. E lembre-se sempre que a gente tem o nosso compromisso é com a conversa. Nunca com a verdade. Tá aí teu bordão. Rapaz, fala isso agora. Nunca com a verdade. O Spock tá pegando mais cerveja, é isso? Mas tu Tem viu importância, é o colarinho. Mas tu viu Colarão. que... Colarinho de roupa de frio. Tu notaste que a gente falou das barreiras, dos problemas, isso já gera um assunto, né? Então o risco é outro, tá? O risco é um assunto muito importante. Agora, me diz outra coisa. E o medo do novo? Ou a incerteza do novo? Isso é para os mais tem. velhos, Quanto né? isso não afeta... Quanto mais velho, sim. Quanto mais novo, eu acredito que não. Quando você está em fase de aprendizado, aí tudo bem. No meu caso. Não, até os 25 anos de idade, você está em fase de aprendizado. Que não é. Que é o caso não é o caso do jogo. Poxa, né? Você tá em fase de aprendizado, é tranquilo, entendeu? Você acaba experimentando muitas coisas novas, né? Porém, o ser humano ele é feito para se acomodar, né? Isso tem lá no livro dos Sapiens lá, que o Jorge comentou, e aí eu fui lá e comprei. Então, assim, vale a pena o livro. Até mudei o assunto aqui, mas o que acontece é o seguinte, o ser humano ele é feito para ficar confortável. Ele não quer mudança. Ele só muda enquanto o frontal... Como é que é o nome que chama isso? Frontal lobe. O frontal lobe está sendo formado.
né? Então, senão o cara não quer, entendeu? Só tem uma coisa, se for para o cara ficar mais lazy, né, mais preguiçoso, ó, já falei a palavra, já falei na tradução imediatamente depois, né? Se for pro cara ficar mais, né? Não dá, o cara só fala inglês, bicho. Né? Vai ter que botar a legenda. Qualquer coisa que melhore muito a tua vida e tu consiga perceber imediatamente, tu começa a pensar se vale a pena ou não. E aí eu acho que a idade também, aí a idade tende a ser um fator determinante para quem usa isso, né? Os pais de vocês usam as tecnologias assim, seus pai, mãe, vô de vocês? Quando a gente fala dessas coisas de comunicação como telefone, e-mail, mensagem de Facebook, iMessage, essas coisas todo mundo usa já. É, porque já tá muito fácil de usar. Tá difundido. Tá na mão. Tá seguro. Sim. Não é nem questão de segurança, tá fácil. Agora, tá fácil. pergunta se algum deles usa criptomoeda. Nem sabe o que é. Não. A maioria. Acha que E eu vou te dizer, cara, que olha, tem várias tecnologias que é muito mais fácil tu usar a último modelo do que tu usar as antigas. Às vezes o que falta também para que exista uma adaptação mais rápida é a gente criar um vínculo, entende? Explicar, por exemplo, para minha mãe que tem 83 anos de idade, cara, se eu descubro uma coisa, eu mando para ela e ela tenta. Ela demora, se irrita, mostra fica chateada. curiosidade. Mas não é todo né? mundo assim, né? Mas é porque tem que ter uma pequena explicação, mais educação e mais passagem para isso. Né? Eu não sei se quem é a early adopter, que vai ser o cara que vai tender a ter mais grana, que vai tender a concentrar a informação. Não sei se ele está interessado em explicar para os outros antes, sabe? Ó, eu acho, Jorge, que é o seguinte, na questão do early adopter, muitas vezes, a gente até comentou isso quando a gente falou de inteligência artificial, né? Eu falei com o Bob, né? E o Bob falou assim, não, Hilton, mas o seu trabalho não é isso. O seu trabalho é vender piso. Isso. Né? Necessidade. Agora, tem muita gente que é early adopter porque eles querem realmente chegar nesses casos de tecnologias assim de software, tá? Porque early adopter ele é mais para coisas disruptivas, né? Eu acho. Que igual, por exemplo, o computador surgiu. Porra, tinha a máquina de escrever, datilografar e surgiu o computador. Aí, nisso aí aconteceu um boom que as escolas de datilografia passaram a ganhar muito dinheiro para depois sumirem da face da terra. Entendeu? Por quê? Porque os early adopters falaram assim, pô, eu tô usando computador, eu quero digitar mais rápido, agora o computador tá mais fácil, é só ligar ali na tomada, bonitinho, tem um monitor aqui, tem um joguinho de Pong, entendeu? E aí o cara falou assim, mas eu quero aprender a digitar, porque agora meu pai falou, ó, tá mexendo no computador, tem que digitar essa coisa aqui para mandar para um cliente, né, lá da empresa, não sei o que lá. E aí, o que aconteceu? Vou fazer curso de datilografia, para poder digitar mais rápido. Aí uma coisa que era tradicional, antiga, que é datilografia na máquina de escrever, você ia lá para ficar né? Aprendendo a digitar. Como é que é o barulhinho? Mas isso ainda existe hoje, esse barulhinho. Não, é isso, não. Existe Eu tava falando pra você, comprei um teclado mecânico. Teclado mecânico, Porra! E num dos vídeos de avaliação de teclado mecânico, o cara mostrou que tem sites especializados em você aprender como usar os teclados da maneira mais rápida e eficiente. É um curso de datilografia na web. Você abre uma página, aí ele bota um texto para você digitar, você vai digitando, ele vai mostrando o que você digitou, te dá a sua performance no final. No teclado. Uma ideia simples. E vai ensinando, posicione os dedos desse jeito no teclado. Tem joguinhos, né? Joguinhos, né? Que tu vai. Tipo videogame, né? Também que tu vai testando. Mas eu acho que é isso. Eu acho que são coisas que tem que ser disruptivas. Tá. Entendeu? Então, por exemplo, software não é tão disruptivo. Já a inteligência artificial, nessa forma de chat, né? Ela é um pouco disruptiva. Porque você está conversando como se você estivesse conversando com uma pessoa. Né? E aí você acaba tirando dali aquilo que você quer tirar. Você vai guiando a conversa. Pensa no carro elétrico. Quem usa carro elétrico hoje poderia ser considerado early adopter? Aqui nos Estados Unidos, eu acho que não. Considerando... a maioria ainda prefere o ICE, quer dizer, o carro a combustão.
Aí são os Tem negacionistas. Mas olha só, tu sabe mais ou menos quantas pessoas usam carros elétricos no Brasil? Vocês têm essa informação? No Brasil não sei Mas dizer. deve ser Mas aqui tem bastante gente, você vê, mas ainda assim não é a maioria. Mas Mas Não, muita não, gente, maioria muita gente não. ainda tem medo de Aqui carro nos Estados elétrico. Unidos ainda Tá tá, vendo? sei lá, O medo a de menos. novo, Nos Estados Unidos está menos de 20%, gente, de carro elétrico vendido. Entendeu? não deve estar entre os 10. Não Porque a sei. Noruega eu Eu sei que é acho- mais de 50% já. O que você tem que entender é que nos Estados Unidos já existe uma infraestrutura. E quer queira ou não, né, não somente a Tesla, que é a marca que a gente utiliza Acesso, hoje em dia, né, mas falou eu utilizei carro da BMW, que não tinha esses negócios de carregar nos carregadores da Tesla. E eu não tinha problema. Aqui tem carregador para tudo quanto é canto. Austin. Então. É. Então, assim, eu acho que alguns estados americanos são muito mais bem servidos. Califórnia. Exato, são muito mais bem servidos nessa questão de ter o abastecimento para o carro elétrico. Mas- Porém, eu hoje em dia, tanto que eu não acho que seja early adopter. Anymore. Já É igual painel solar na sua casa, entendeu? O painel solar na casa da minha irmã já tem há muitos anos, entendeu? Camila, escreve nos comentários aí quando você assistir quantos anos tem que você já tem painel solar na sua casa. Tem muitos anos. E assim, eu fui instalar ano passado, entendeu? Early adopters Por que que essa não adotou turma aí. antes? Por que não adotou antes? Porque eu não era dono de casa, eu morava de aluguel. Tá, beleza. Só isso. Só por isso. Só por isso. Ah, beleza. Então, porque Porque também isso é uma coisa que eu acredito. Desde acesso de 2012, novo, né? eu procuro e tento fazer algo com questão de energia renovável. Só pra gente criar assim, né? Porque fica mais fácil de pensar, né? Risco, tu vê que todos os assuntos eles vão gerando no mesmo. Poderio econômico, o teu poder de compra, o teu risco e o quanto tu acessa o teu interesse. De novo, né? Tu não tinha esse acesso. Pra que tu vai comprar? Tu nem te interessa saber sobre o assunto. Não é isso. É que eu nem podia, eu nem poderia comprar. Eu ia instalar onde? A casa era Exato, alugada. mas é exatamente o que eu disse. Tu não tem quando eu digo Nem interesse, poderia, não né? é que tu não vai olhar, entendeu? No Brasil, eu tentei, eu falei isso no podcast. Eu tentei falar convencer meu primo, falei, cara, vamos gerar energia com as caldeiras, porque lá no Brasil tinha uma leizinha lá, que você podia falar, se você está gerando energia, essa sobra de energia, quando você coloca na rede, você pode usar de crédito, você não receberia dinheiro, mas você pode usar de crédito das contas que você nomear. Você podia nomear 5 contas. Aí a gente falou, nós somos em 4. Entendeu? E aí a gente nomeia a conta das nossas 4 casas. E aí a gente não paga energia lá em casa, que a gente tá gerando na caldeira aqui. Entendeu? Só que a gente não fez isso. Assim, não está claro 100% de quais são realmente os critérios para poder definir quem é early adopter ou não. Tá? Pensando sobre esse ponto de vista, meu feeling é de que quem usa carro elétrico é uma espécie de early adopter. Talvez quando tiver mais difundido, ou melhor dizendo, quando as leis e os governos e as empresas forçarem a transição, né, que já está começando, até 2030 não estaremos mais vendendo carro a combustão, só elétricos. Tem muito lobby, né, Aí cara? quando chegar nesse momento aí, mas eu vou até perguntar pro chat GPT eu aqui. tenho a sensação Tá de conectado que aí quem no seu tem chat carro GPT? elétrico, O meu tem que conectar, botar tudo senha, bem que não é lembro. tão early adopter assim, porque já tem muita gente Então, eu utilizando. queria just pegar quais são os... Isso aqui, voz. qual que é você falou, quais são os parâmetros? Quais seriam os critérios para poder Critérios. definir algo que seria Só botão ali, vou falar. Então, vamos early ver. adopter? Quais os critérios para definir um early adopter? Já respondeu? Não, mas ele entendeu o que eu falei. Vai misturar o português e o inglês. Ih, o texto é gigante, hein? Não, ele deu aqui, ó. Interesse na inovação, tolerância ao risco, capacidade Opa! de feedback, influência. Mas aí, tá vendo? Ele tá usando muita coisa de curiosidade e identificação. Tá entendendo? Então tá aí, ó, tá vendo? Ó, você tem que topar que a coisa... Primeiro, a empresa pode não existir daqui a um ano e você gastou o dinheiro à toa. Tolerância ao risco é o mais forte, né? Eu acho que tolerância ao risco é o mais também forte. E curiosidade também, né? Porque as pessoas Curiosidade. chegam antes a ter acesso a algo porque de alguma maneira ela ouviu, foi atrás, viu. Opa, isso aqui é legal, eu gosto disso aqui. Deixa eu ver o que é. Alexandre, o Jorge fala demais.
Então você tem que pegar e falar. Entendeu? Dividir com ele. Você tem que falar um pouco. Dentro do seu escopo, o que Dentro do você seu- se considera... Um onde redor. você é? Cara, O que E você eu- já fez que seria? não fiz nada, cara. Porque até onde eu moro até é meio difícil você ter esse acesso a ser um early adapter de alguma coisa. Não, Carro cara. elétrico, por exemplo, cara, praticamente impossível. Primeiro, o país não suporta. Vamos botar, se tiver 20% de carro elétrico, a energia que é produzida lá não aguenta. Não aguenta, é verdade. Eu nem sei se é 20%, mas Onde é, é que tu- é um percentual onde é bem que tu pequeno. Onde tu veio? Tu lá? Sou do Espírito Santo. Espírito Santo. Que isso, o Espírito Santo tem uma matriz, teoricamente, tem muita coisa ali de petróleo. Mas o petróleo, por exemplo, no carro elétrico não se encaixa. Tá, mas assim, a gente, olha só, existem mais coisas que simplesmente assim, um carro elétrico. Não, assim, eu tô falando que a gente vive hoje. Uhum. Cara, lá no Espírito Santo eu vi um Tesla. Que o cara usava e botava na Esse loja é dele pra adapter exibir. no Brasil. E ele tinha que carregar na tomada Ele dele. tinha que carregar na tomada dele e o acesso e a coisa pra ter lá é muito difícil, cara. É absurdo o preço de um Tesla lá. É tudo, no Brasil realmente, infelizmente, Que é tudo muito mais acesso, caro. como é que tu vai ficar? Tem uma questão de segurança no Brasil, tu tá com Tesla. Tu sabe que tu consegue aqui andar. Cara, tu anda, tá seguro, também fica no meio da rua 2 dias, o cara te dá o teu dinheiro. Não, Agora, se se porventura tiver um problema acabar, lá, né? Exatamente. Entendeu? Então, o risco, por isso que o risco é um Esse é aspecto. o risco, É um aspecto Mas aí importante. no caso o cara nem usou mais como para uso dele, usou como marketing da loja dele. Ele correu o risco para surgir o marketing da loja dele, que ele importa carro, mas não importa o elétrico ainda. Lá se usa muito o híbrido. E vocês lembram de algum caso assim na cidade de vocês que alguém chegou com alguma coisa nova? Vocês lembram, tem memória disso? Puxa, eu me lembro quando meu amigo ganhou aquele Tudo que chegava de Hot novo. Beat, era o nome, Hotbit. É um computador que era de 84. Ele chegou para, mas eu nunca tinha visto um computador na minha vida. Então marcou pra mim que, cara, é o único cara que tem no condomínio. Ele morava no Mas condomínio de o 400 Hot Beat, apartamentos. se eu não estou enganado, já era um clone do Apple, não é? Não Não, sei. 84? Ou era- O Hot Beat é o 84. Apple é 86? Quanto que é? Anterior, década de sei. 70, mas aí já é. Apple II, Apple. Mas tu entendeu? Começou. E eu me lembro do cara dizendo, eu lembro do cara mostrando assim, cara, o que é isso? Isso pra mim é um early adopter. 84 foi quando foi lançado, não sei se foi o Lisa ou se foi o Macintosh, onde o Steve Jobs fez uma propaganda, um vídeo emblemático baseado no livro 1984. Um vídeo disruptivo lá, destruindo George uma Orwell. tela. Exatamente, baseado nisso daí. Foi o ano de lançamento desse computador, mas já não era mais o Apple. Hot Beat, eu confesso a você que eu não consigo. Tem que perguntar pro chat GPT, mas eu acho que era um clone do Apple. Mas tu tá vendo? Mas aí que tá aí, que eu nunca tinha visto um computador, nunca tinha ouvido falar. E ninguém no condomínio tinha isso. Então, Spock, o que você viu a primeira vez que você falou assim, uau, o que é isso? Quando um amigo me apareceu com um Palm Pilot, Olha aí, ó. aí eu comprei um. Eu ia... Ninguém tinha. E eu tava lá. O que tu sentiu na hora, assim? O que tu pensou? Nossa, demais. Eu sou achei foda. ali- Não nesse sentido. Eu queria ter, na verdade. Eu achava legal. Aí você conectava num Cradle lá e sincronizava com o computador. Não tinha internet, nada disso daí, ainda naquela versão, né? Uhum. Mas você poderia ter tudo ali, agenda, tinha até joguinho. Era uma tela de cristal líquido, na verdade, não era colorido. Mas você tinha um monte de aplicativos, você podia baixar o aplicativo e instalar. Aquilo ali veio bem antes. E recentemente eu assisti um vídeo sobre a história deles, né? Como os caras criaram o Palm Pilot. Em que eles chegaram até para o Steve Jobs. O Steve Jobs não tinha interesse em fazer aquilo ali. Mais ou menos um ano depois, ou 2 anos, eles lançaram o iPhone. Aí os caras Ele não teve comentaram interesse assim porque ele olhou e falou, não sei. os caras até comentaram, né? Talvez ele não teve interesse porque ele já tava estava com desenvolvendo. alguma coisa ali que veio a ser o iPhone. Tá. Alexandre, alguma coisa assim que você falou assim, o que é isso, cara? Cara, tudo que eu ficava surpreso, impactado, era quando meu tio ia lá em casa, a gente ia pra casa dele. Aí tinha as coisas lá, Cara, né? sabe qual foi? Eu juro pra você, a primeira coisa que eu olhei assim, eu falei, caralho, isso não pode existir.
Cara, um relógio que ele tinha com uma calculadorazinha. Você lembra? Aqueles relógios da Cássio. Da Cássio. Nossa senhora, Era pequenininho, criancinha. Aham. Eu falei, cara, isso não é possível de existir uma calculadora num relógio, velho. Eu adorava aquele relógio. Eu também. E essas lembranças são incríveis, né? Porque tu volta a sentir o que tu lembrou aquilo ali. Né? Aquilo acho que foi a coisa mais de tecnologia desse assunto aqui, velho. Foi isso aí. Beleza. E você, Jorge? Eu já contei, né? Eu contei do computador, né? Com a primeira a do Hot Beat pra mim. Tem muitas, né? Mas a do Hot Beat acho que foi marcante. E tu? A minha Eita. foi carrinho de controle remoto. Eu também não tinha acesso. Quando eu vi a primeira vez, tinha um amigo, um vizinho, que tinha uma casa grande no nosso bairro. Tem que dar uma O João Paulo e o Alexandre. E o pai dele, eu nem sei o que o pai dele fazia. Eu acho que o pai dele era negócio de investir em propriedade. Não puxar. Fica muito ensinou. forte você ficar subindo. Pra mim foi inovação. Então a inovação que eu ensinei é early adopters, é fazer o purge. Super. É fazer o purge. Aí é em inglês, ó, purge. Do charuto. Então, o meu foi o carrinho de controle remoto, que é o seguinte, um amigo meu tinha, e aí o meu pai, né, pra não deixar a gente assim no limbo, né, de não ter o carrinho de controle remoto, ele comprou um caminhão daqueles gigantões, que era sabe aqueles caminhões de usina? Meu pai trabalhava na CST, na siderúrgica Tubarão, e aí tinha aqueles caminhões, sabe que o pneu é do tamanho dessa sala aqui, né? A gente chamava de gigantões, né? E aí tinha um carrinho que não era de controle remoto, ele tinha uma alavanca em cima, e era mais ou menos, você botava pra frente e ele ia pra frente. Joystick, né? Era como se fosse um joystick. Só que aí se você botasse pro lado, ele virava. Então, assim, a gente queria andar em linha reta, a gente botava pra frente e deixava. E o carrinho tava andando sozinho, então pra gente tava andando sozinho. Por quê? Porque era o mais próximo do controle remoto possível, que a gente era só andar do lado ali, ó, encostar aqui na alavanquinha, que a gente era pequenininho ainda, né, era criança, e encostar do lado aqui, eu tinha uns 7 anos de idade, né, e pra brincar de carrinho. Então, pra mim, foi o carrinho de controle remoto. O carrinho de controle remoto, pra mim, foi uma coisa... Cara, como assim? O negócio não tá ligado no fio e você faz aqui e o negócio mexe lá. E vocês notaram que todos eles eram positivos. Tudo que a gente falou de foi uma questão positiva, né? Eu quero ter. Não foi uma coisa de, meu Deus, tô com medo, nunca vou usar. Acho que quando você é moleque, é novo, a curiosidade é importante. Você não tem responsabilidade. Hoje em dia você pensa, porra, se eu comprar um negócio desse aí, porque tem um alto risco que a gente colocou ali, né? Se eu investir $1.000 em um determinado produto... Mas quando você é moleque, não tem dinheiro para poder investir $1.000, né? É você a curiosidade que manda. Então, só que aí é que tá. Se você tem um poder de convencimento com um pai, um tio, um padrinho, madrinha, que seja, que tenha um pouco de dinheiro, que vai comprar para você, porque fala assim, é um brinquedo que ele quer, então vou dar. A pessoa não sabe que é uma coisa inovação, que é um early adaptation, né? Que tem uma coisa ali que vai acontecer. Você quer porque você viu, e aí você acaba com o poder de convencimento, que todo mundo é vendedor, né? Nato, todos nós somos vendedores natos. E aí você consegue ter as coisas, entendeu? Porque assim, isso aqui é um brinquedo, eu tô dando um presente. Então você não tá vendo o retorno naquilo. Só que hoje, quando a gente está adulto, a gente pensa no retorno. Eu lembro de dois momentos assim que parecido com o esquema que o Alexandre falou aqui do relógio de calculadora. Foi quando eu vi pela primeira vez o telejogo, que foi um dos primeiros videogames, né? De dois potenciômetro e ficava com as barras laterais com a bolinha de ping-pong de um lado para o outro, né? Meu pai tinha isso aí. Mas meu pai era um early adopter. Realmente me chamou a atenção que eu falei assim, cara, isso aqui é diferente. Foi quando logo em seguida eu vi o Odyssey. O Odyssey era muito legal. Esse é anterior ao Atari? É na mesma época. Que era uma plataforma diferente, né? Era muito mais sofisticado, muito mais elaborado. Eu não conheci nenhuma pessoa que tinha Odyssey. Só que ninguém tinha a fita do Odyssey. Porque o pessoal só tinha a fita do Atari. Meu primo o Atari veio logo depois. Meu primo... pra mim, né? Talvez na mesma época foi lançado. Não, foi na mesma época. Foi na mesma época, ali, 80 e... Assim, o Atari é de antes. O Odyssey é depois do Atari. Provavelmente. O Odyssey é depois do Atari. Porque a gente já jogava Atari lá quando eu morava no Espírito Santo.
E eu lembro jogando Odyssey na casa do meu primo lá no Maranhão já. Então são uns 4 anos depois. Mas o Odyssey também. Aí é que tá a questão do risco. A mãe e o pai não sabia, comprou o Odyssey lá para meus primos. Entendeu? Só que depois ninguém fazia jogo para aquilo. Entendeu? O Atari dominou. Ninguém fazia jogo daquilo. Outra coisa. Não é que o Atari dominou, o Atari era mais fácil de hackear e fazer falso, né? Falsificado. Os cartuchos. Igual os cartuchos do Super Nintendo, então. O Odyssey era difícil falsificar. Agora, Spock, pensa quantas coisas que na verdade tu não é nem considerado early adopter porque não vingou. Porque tu poderia ter sido early adopter de alguma coisa, né? Só que essa coisa não vingou, ninguém nem sabe que aquela coisa existe e tu não é um early adopter. Não, você foi. Você foi, mas... Só que o risco tu foi nem alto. sabe. O risco foi alto e aquilo lá deixou de ser utilizado. Entendeu? Você pensar no Palm Pilot, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, né? Eu lembro que o Palm Pilot eu também curti bastante, ele era um pouco mais caro, e aí eu achei uma agenda que tinha um teclado grande, e falei assim, isso aqui é igual um Palm Pilot. Ele vai funcionar igual, porque aí eu guardava tudo na minha agenda. Achei essa agenda, tem uns 3, 4 anos que a gente tava fazendo uma mudança pra casa nova agora, eu achei. Eu falei, olha só, achei várias coisas, deixei pras crianças brincar lá, as crianças ficaram brincando. Nossa, papai, que coisa velha isso aqui. Mas uma coisa que acontece, assim, para algumas pessoas pode ser early adopter no Brasil, mas já estava aqui nos Estados Unidos há muito tempo. Há muito tempo. A exemplo, o Odyssey, o Atari, o Palm Pilot, e tem outras coisas que a gente pode enumerar aqui que a gente teve acesso no Brasil, mas já não era mais uma coisa nova por aqui. Sim. Eu lembro de filmadora, em que você botava uma fita cassete, daquelas compridas grandes, o mesmo que se usava nos videocassete, e aquelas filmadoras que você usava, encostava aqui no ombro e saía filmando tudo. Pô, depois eu começar a assistir vídeos, coisas assim de famílias aqui nos Estados Unidos, aquilo já tinha muito tempo. Chegou no Brasil, você achava que era o supra-sumo, mas não era mais. Filmes de 1979, 78 já tinha. Cara, por isso que early adopter na verdade tem a ver com o teu ambiente. Tem muito a ver com o teu... Existe um early adopter macro e tem os micros, né? Que é o caso dele chegar assim, o tio foi lá com um relógio com calculadora. Eu curtia demais o relógio de calculadora. Dentro do universo, eu não tinha universo, cara, né? Tu nunca viu na tua vida, ninguém viu na vida. Então, ou seja, se teve alguém, se aquilo ali virou popular ou não, né, no caso virou, certamente vão te perceber como um cara que adopta uma coisa cedo, né? Uma coisa que também me deixou impressionado foi o relógio G-Shock. Alguém lembra do G-Shock? Claro, eu ia comentar enquanto vocês estavam falando. Até hoje, Então, existe até hoje, né? É moderno, é a mesma coisa que era antes. Cara, você pegava o G-Shock assim. Meu irmão. Militar que usa muito. Hã? Militar, porque não quebra. E o meu irmão pegava o relógio dele em aposta e falava, eu vou jogar no chão aqui, não vai quebrar. E ele, pá! E aí quebrava o negócio que ele tava jogando em cima e não quebrava o relógio, entendeu? Aquilo lá, bicho, foi uma coisa também que era impressionante. Impressionante. Aí eu tinha um G-Shock meio falsificado, que a capa era de plástico, eu fui fazer, trincou. Né? Era um H-Shock, né? O meu pai, exato. O meu pai, ele tinha condições para um, ele não tinha condição para 2, entendeu? E aí, como meu irmão era mais velho, meu irmão ganhava tudo. Ó, Yelda, vem gravar com a gente, vamos falar de kart, vamos falar de corrida. Entendeu? Meu irmão, ele pegava as coisas um pouco melhor que a gente. Cara, e você que é bem formado aí, que tô percebendo, o que você acha que surgiu aí que todo mundo foi um early adopt? Não deu nem tempo de o cara, eu sou o primeiro, todo mundo foi e abraçou. Cara, essa é uma boa, hein? Tem que pensar em coisas que são gratuitas. Né? Tem que pensar uma coisa gratuita. Tem que pensar que existe um interesse. Né? Por exemplo, no Brasil, eu vou dizer pra ti, o WhatsApp. Eu ia falar MSN. Cara, mas WhatsApp não foi muito assim, eu acho. não. Pá, cara, a impressão que eu tenho... Isso aqui. Não, eu ia falar o MSN. O ICQ era mais para pessoas que trabalhavam com tecnologia, né? Eu, por exemplo, fazia computação, então eu usei ICQ muito. Mas o MSN, todo mundo tinha. Todo mundo. Foi antes do Orkut ainda. Antes do Orkut, criança, né? 14 anos de idade já usava.
Entendeu? Coisa assim que hoje em dia a gente fala assim, não, pelo amor de Deus, vamos deixar a criança mexer com o negócio de social media, depois do ICQ. Foi depois do ICQ. Antes do Orkut. Antes do ICQ eu nem sei o que é. Porque na verdade antes disso, né, nós tínhamos lá no Rio Grande do Sul TerraChat. Que em São Paulo eu acho que era o UOL. Não, era mas UOL. não, peraí, o Terra... Mas anterior isso ainda tem o ICQ, o IRC. O IRC, Sim, ICQ, né? Usei IRC muito tempo. Porém, você tá falando aí do Terra, mas quando o Terra ele foi comprado, ele era zip meio. Sim. Né? Era zip meio. Sim, mas tu nota que já existia aquilo ali, né? Tu mudar pro MSN tinha muitas outras funcionalidades, né? O MSN tinha mais vantagens em relação ao Terra, né? Ao Terra e ao UOL, porque tu podia conectar outras coisas, podia botar foto. Você podia botar foto. Ele te dava um perfil. Ele te dava um perfil tipo o Facebook, tipo Orkut. Lembrei outra agora. Entendeu? Ele te dava um perfil. Você criava um perfil. Early Adopter. Eu lembro que isso foi entre 95 e 97. Os primeiros provedores de internet. Eu criei uma página web pessoal. Lá quando eu fazia o mestrado. Aí a Folha de São Paulo publicou uma página inteira assim. Se abria a folha inteira. Com todos os sites de internet do Brasil. Eu o lembro. Meu endereço da minha página pessoal aparecia lá. Eu lembro. E você podia colocar o sei lá, eu tinha um site na época, olha só. Vou até mudar a câmera pra mim aqui, pra passar vergonha. Eu tinha. Bate o close. www. Não, eu não tenho aqui o configurado do close. Você tinha domínio? Eu tinha o www.iltonkill.com.br. Olha ali, ó. Eu tinha um domínio. Eu colocava várias coisas. Ninguém era capaz de... Então, eu colocava várias coisas de corrida, de Fórmula 1, e por aí vai, né? Então eu fui um early website hoster. Olha aí, ó. Podcast, eu comecei o podcast em 2017. Claro que já existia podcast lá em 2010. Cara, eu comecei a estudar podcast, cara, em 2005. Eu vou te dizer qual podcast que eu assisti, tá? Que era da Premier League. Porque eu tinha me mudado, eu morei na Inglaterra uns meses. Quando eu voltei, eu queria achar alguma coisa pra escutar Premier League. E aí eu vi que tinha os caras, achei que era rádio. Então, era um programa de rádio gravado, né? Disponibilizado. Isso aí. E aí, desde lá, eu comecei a utilizar, desde 2005, por causa da Premier League. 2005, podcast. 2005, são tentar lembrar. São 18 anos já. Não, mas peraí. Não era podcast. Antes. Não era podcast. Ele era um RSS que você tinha que fazer um bocado de coisa. Você colocava mas o conceito de podcast é isso daí. Exatamente. Você gravar um áudio e disponibilizar de alguma maneira. Que na época não tinha as plataformas de podcast. Isso, Você tinha o RSS, que era uma maneira de indexar todo o conteúdo. Você baixava aquele arquivo. E aí um aplicativo mostrava tudo que você tem ali. Aí beleza. Aí você configurava no seu e-mail, Spock. É um index. Aí você olhava, clicava, aí começava a ouvir o episódio. Nós éramos muito mais dependentes de um computador que agora, né? Você usava, você usava no e-mail, no programa de e-mail do computador, no Microsoft e-mail. Fazia isso há muito tempo antes de começar essa onda de podcast. Quem? Jovem Pan. Sim. Então, exato. Sim. Que é a mesma coisa, os programas de rádio faziam isso. Vira a câmera ali, tá filmando ali? Tá certo. Falando em podcast, Danilo Gentili, esperamos você aqui, hein? Aê! Intimou. Então, peraí. Intimou. Queremos você aqui, Danilo Gentili. Marca ele aí, galera. Quando vê esses 200 pessoas marcando, cara, bota onde que vem isso aqui? Rapaz, eu achei ele um cara maneiro, pai. É capaz dele olhar que ele é excepcional. E outra, ele tem charuto aí no Brasil. Você quer começar a fumar charuto? Compre o charuto do Danilo Gentili. Não é caro, eu acho que tá por volta dos R$30. Pra dar uma experimentada, ver se curte. Entendeu? Ele tava popularizando, entendeu? É exato, cara. Ele foi lá e fez Olha ali, ó. Isso aí, ó. A marca dele. Isso aí. Danilo Gentili, você é um cara que a gente admira. Entre em contato com a gente aí, Danilo. A gente dá um jeitinho. Olha só. Quando eu fiz uma viagem... Peraí. Vamos. Se precisar de indicação, vamos aproveitar. Se precisar de indicação, você fala ali.
Fala com o Alexandre ali, ó. Tô mais perto. Posso fazer essa ponte. Isso, aí, por ó, favor. Vai te chamar Só que no a show. gente tem uma agenda Vai muito te chamar no show. ocupada. Entra aí, por favor, e mostra aí show ao vivo aqui. Entra no show ao vivo. Uma edição especial com Danilo Gentili. Que tal? Não, ele é joia, cara. 99, janeiro de 99, eu fui de Porto Alegre até a Chapada da Diamantina de Uno. Gente, Uno 1.0. Sem ar-condicionado, sem rádio e sem nada. Por que você foi sem ar-condicionado, velho? Cara, eu fui com R$300 no bolso. Só tinha roda e volante. Né? Foi eu e um amigo, né? E aí, cara, olha só. Não, peraí. O problema do Uno não é que ele não tinha ar-condicionado. Ele não tinha aquele vidrinho, a ventana pra abrir assim, pra o vento entrar pra dentro, né? O vidro do Uno tá aí uma inovação. Aqui na mão, né? Não, na mão. Só que ele era um vidro inteiriço. Todos os carros tinham aquela... Quebra-vento. Quebra-vento. Puta merda. O cara conhece. O cara quando tem idade, ele sabe os nomes, entendeu? Bom, Alexandre, aí tem duas memória vertentes. boa também, né? 19 anos de idade. Tem duas vertentes. Ou ele sabe ou ele é pobre. É isso aí. Tamo junto. Então eu tô indo pra lá, cara. E tô começando a conhecer uma menina, né? E tinha que ligar pra ela, pra minha mãe e tal. Cara, tu tinha os telefones, lembra disso? No orelhão com telefone com crédito. Logo depois das fichinhas tinha Depois da fichinha tinha um negócio do cartão telefônico. Então a gente colecionava a coleção de cada uma das cidades e tal, né? E carta. Escrevi acho que umas 50 cartas naquela viagem. Né? Pra conquistar a menina, né? Sim. Cara, eu tava pensando outro dia, isso aí é 99. Isso aí já não é mais ele adopta, não. Isso aí já é coisa, tecnologia de dinossauro. Sim, porque... Peraí. Então você compra Nós uma estamos falando de coleção. early adopters, não estamos falando de nostalgia. Isso aí. Nostalgia. Mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, cara. Isso é inconcebível. Cara, eu tinha que usar mapa, parar Você pra preparar pensar as dá pra você pessoas. comprar 50 a coleção inteira, gastar e botar no álbum depois. O episódio mudou, é pra nostalgia. Nostalgia. Esse episódio, Esse vai ser o próximo. esse Nostalgia. episódio é de early adopters e nostalgia. Vai começar com que tempo bom. É. Que não volta nunca mais. Vai ser um episódio de nostalgia. Esse vai ser bom, hein? Esse vai ser bom. Realmente. Esse vai ser bom, hein? Querem esse episódio? Marca aí que a gente faz. Você falar em nostalgia, tinha uma central telefônica, você ia lá, aí falava com a menina na recepção, você indicava eu vou fazer uma ligação para tal lugar. Aí você entrava numa cabine, aí ela completava a ligação e você começava a falar com sua família. Mas aí é anos... Ou namorado, ou anos seja. 70. Mas vamos lá. Vamos lá. Por que eu falei desse assunto? Por causa do Skype, gente. O Skype foi uma coisa também que, assim... Puta merda. No momento que eu descobri Skype, eu comecei a usar. Mas assim, eu nem pensei duas vezes. Porque, cara, eu sofri nos Estados Unidos quando eu morava aqui pra ligar pro Brasil. E nessa viagem aí. Porque foi cartão. Meu dinheiro ali foi indo com cartão. Tu vê, né? O cara apaixonado, é isso que acontece, Mas no né? final, conquistou? Deu certo. Deu então certo. valeu. Deu certo. Certo. Também se não tivesse dado, tá louco. O cara ligava pra ele Toda todo hora, dia, velho. barbaridade. Pra ele ou pra ela? Barbaridade. Daqui até brincadeira, Pelotas isso é era muito crédito. Bate. Eu posso falar isso mais também, mais Não pode não. Isso é cancelado, hein? O chat GPT ou aqueles... O Gentili já me avisou aqui. Vai cortar, né? Gentili já me avisou que vai cortar por causa disso. Eu tenho que chamar o Léo Lins. Não, o Gentili sempre escurando. Puta, o Léo Lins é O foda. Léo Lins é o melhor, velho, de todos. Skype. Tu lembra disso? Que o MSN ainda não ligava, né? Não. Não ligava. O Daí, Skype A plataforma era a viável ferramenta, de vídeo e áudio e de qualidade foi o Skype. Eu lembro. Eu lembro bastante que assim, algumas. Eu não usei muito, não. O Skype? Algumas operadoras de celular, né? Tinha ninguém pra ligar também. viu aqui, ó, um dos eventos, ó, interesse. Desculpa, vai lá. Não, aqui o podcast é de Na vocês. verdade, o interesse era delas e mim, né? Olha ali, meu, olha ali, quem precisa de tecnologia e adotar cedo, se o cara, né? Agora, então, já que vocês falaram de Skype aí, ó, só rapidinho, eu quero colocar aqui empresas que galoparam na tecnologia disponível de outras. Eu vou falar uma aqui primeiro, para vocês buscarem alguma coisa que vocês lembrem aí.
algumas operadoras de telefone celular, na época, porque assim, lá no Brasil, em 2012, por ali, 2013, esse negócio de plano de dados, né? Aqui nos Estados Unidos também era assim, você tinha um plano de dados, você tinha que ter tantos giga, eu não lembro exatamente qual que é se era mega ou giga, que você tinha lá disponível para usar a internet. Era mega. Era mega, né? Menos, né? Porém, algumas telefonias, eu não lembro agora exatamente qual, tinha assim, era gratuito, o Skype não entrava no plano de dados. Entendeu? Você podia fazer ligação no Skype do aplicativo. Aí era o caso, tipo assim, porque no Brasil tinha aquilo, né? Se você liga para a mesma operadora, é de graça, você não paga, né? Você não paga chamada interestadual, interurbano. Aí o que os caras fizeram? Não, você pode usar o Skype. Se outra pessoa também tem um aplicativo do Skype, você não paga nada na ligação. Eles adotam esse tipo de estratégia até hoje. Por exemplo, quando você usa Netflix, ou se você usa Apple TV através do seu celular, os dados do filme que você está assistindo não contam com parte do seu pacote. Que essa foi uma das... tem até hoje. Tem até hoje, né? Mas foi uma das grandes estratégias que as 4 empresas no Brasil de telefonia utilizaram com WhatsApp. Vocês lembram que tudo que era pro WhatsApp não pagava. Então isso ajudou muito. Então só que primeiro isso foi lá com o Skype. Depois que o WhatsApp ficou famoso, aí os caras também fizeram isso aí. Mas com o Skype você já já tinha telefonia que deixava. Você tinha e agora já inclui o Instagram também. Instagram? Tem uma parceria dessas empresas. Na verdade, hoje o pessoal nem está querendo linha mais nada, né? Só está querendo o plano da internet para usar. Você não quer mais ter o número de telefone, né? Não, se puder, meu número é o 2, mas quero 10 GB aqui liberado à vontade no WhatsApp. Eu não quero fazer ligação, eu quero conversar no WhatsApp. No Facebook. Acabou. Nem precisa de linha, pra falar porque tem o WhatsApp. Mas assim, né? Cara, nós estamos focando em tecnologia, mas nós poderíamos, né, Hilton? A gente poderia falar de diversas outras áreas, né? Vocês lembram, por exemplo, quando o Phelps, ou foi o Ian Thorpe, que é um nadador australiano, eu acho, como ele usou aquelas primeira vez que ele foi na piscina, usou aquelas... Lembro. De tubarão, roupa de tubarão. O maiô inteiro, né? Inteiro de tubarão. Ele usou um maiô ao invés de ser só a sunga de nadar, né? Quebrou todos os recordes, né? Aí a galera falou, não, essa porra aí não pode, não sei o que lá. Nem era o cara, né? Era a roupa, né? Era a roupa. Que nem Fórmula 1 também, né? Fórmula 1 tem disso também. Mas a questão é, quem é que poderia utilizar aquilo? Quem é que teve acesso àquilo? Por que ele teve? Porque ele era o maior de todos. Ele teve acesso, ele conseguiu ser um pioneiro porque ele tinha acesso. De repente ele nem tinha dinheiro para comprar. Mas ele tinha uma competição que tem, né? E aí entra num outro assunto que é como é que o quanto os comerciais, os advertisements, né? Me ajuda aí, advertisement. Propaganda. Não sabe qual o nome, Curso de inglês. Nós não temos patrocinador de curso de inglês. Ainda não. Converse com a gente para patrocinar aqui o episódio. A gente fala do seu curso de inglês e o Jorge é professor. Jorge English School. Nós temos uma marca, temos, né? Mas tu vê que o quanto utilizar, né? O quanto a tecnologia pode estar em vários. A gente tá restringindo, né? A gente tá restringindo, mas, cara, pensa em inovação para comida, bebida, para transporte, para tudo. Você estava falando de um negócio que me fez lembrar que quando eu tive um carro lá que eu coloquei um som no carro, só em carro, fita cassete, era o mainstream, né? Era o principal, todo mundo tinha. Mas eu coloquei um da Pioneer, o nome já me chamava a atenção, né? E tinha CD. E tocava MP3. Olha ali, Você podia gravar o seu CD. Cheio de MP3 e o carro tocava. Inovação. Ninguém tinha esse tu adotou logo que tu viu. Porque é uma coisa aí, eu adoto coisas novas. Se eu tiver acesso, eu adoto. Era caro pra chuchu, rapaz. É isso aí. Mas era legal ter no carro um CDzinho lá cheio de música. Pegava a gente sozinho. Pegava a gente sozinho, Hilton. Pegava, tranquilo. Deixar o assunto mais picante, né? Que ninguém aqui jamais precisou. Nenhum de nós precisou, né? Mas e quando surgiu o Viagra?
Rapaz, eu ia falar Tadala fina. Tá vendo, Achei ó? que você ia falar outro assunto, velho. Você ia falar isso mesmo? Juro por Deus. Que é isso? Eu parei. Mas tu viu? É mesmo, né? Não? Ó, É mesmo, mesma coisa. mesmo. quero falar que eu já precisei, tá? E vou te falar uma coisa pra você. É mentira. Tá no ar aí. Se você acha que é mentira, escreve no comentário aí. Eu tô confuso. Se você lembra desse dia, escreve no comentário. Você lembra o Pelé? Perdeu um monte. Todo mundo, só na mensagem direta. Ninguém entra no meu chat, Depois entendeu? desse dia eu nunca mais fui a mesma. Desgraçado. Não, porque... Pensa bem, cara. Lembra que o Pelé fazendo aquela propaganda, né? Se eu precisasse... Da impotência, né? Se eu precisasse, Pelé eu era tomaria. engraçado. Foi? Ele falou, Não lembro Pelé, se eu precisasse, eu tomaria. Ele foi global, foi pro planeta inteiro. Dele eu lembro o Vitasai. É, isso aí. Mas tu vê, as pessoas tinham bastante medo, porque era um remédio pro coração. Então, porque era... Eu imagino que se tivesse muito caro, né? Imagino que fosse muito caro. Quem usou no início era Early Adopter. Eu era muito criança, né? Aí não podia usar, né? Não podia usar, né? Então, Não mas podia esse ser Early Adopter. remédios é Peraí. Quando que o Viagra foi inventado? Eu já era casado? Bota aí. Eu não sei dizer. É antigo esse troço aí, mas nunca precisei. Não, eu nunca comprei, então eu não sei. Vai deixar o chat GPT dele louco, né? Mas do que você tá falando, cara? Você tá falando de Early Adopter, Viagra. Tem que ver se ela vai saber responder, né? Porque tem uma data aí. Não o é corte coisa de nova. 21, Mas coisa antiga vai saber. O Viagra foi approved pelo Food and Drug Administration nos Estados Unidos em 27 de março de 98. 98. Eu achei que era muito antes. Quando é que é? 27 de março de 1998. 98? Se não é foi muito aprovado antigo, nessa não, pô. época, o negócio já estava rolando Já antes. tinha, né? É. Já era usado com outros Mas fins, pensa né? bem, eu mencionei uma, mas quantas outras drogas, né? Que as pessoas têm receio, por exemplo, o remédio é uma que o cara não adota. Mas quando é que o cara adota o remédio? Vou consertar aí pra você. Qual é a única situação que o cara vai adotar esse bloco? Tentei consertar, não é? Talvez ele tá com alguma doença e ele Exato. acaba sendo... Necessidade do cara. É. Que aí nós entramos de novo, né? E também é um... Cara, se eu tenho uma doença séria e eu não consigo encontrar uma solução, eu vou adotar o que mais novo tiver, o que der. São os chamados tratamentos alternativos. Por O exemplo, médico oferece, existe uma pesquisa nessa área, se assina um waiver, né, e se submete ao tratamento. é isso aí. Muita gente que passou pela situação de AIDS teve uma situação com tratamentos alternativos, tratamentos que estavam começando. Né? Viu? E falou de remédio agora, mas cara, a gente vai ter todos os... Tem que se espalha para todos os assuntos, né? E se a gente começar assim a puxar aqui, né, vai sair para tudo. Pensa em armazenamentos, imagina armazenamentos novos que surgiram ultimamente. Armazenamento de coisas ou de dados? Das duas coisas. Né? Eu acho que mais importante do que isso foi o tal do no break. Que quando acabava a energia, porque Olha acabava aí. sempre a energia. Olha aí, ó. Né? E aí, quando o no break começou a existir para o público, igual como o computador começou a existir não só em universidades e empresas, que também foi para casa das pessoas, começou a ter no breaks porque sempre faltava energia. Estava no meio de um jogo, jogando, e não era jogo online, né? Porque a gente jogava ali no computador, talvez numa rede local. Você tinha que ter um no break, cara, porque acabava a energia, cara. Toda semana tinha um apagão, acabava a energia. Isso me faz lembrar de uma coisa mais antiga do que essa daí. Foi quando eu vi pela primeira vez um HD de aproximadamente 10 mega. E ninguém tinha HD nos computadores, era tudo disquete, né? Disquete 5.4. Tinha um HD simples para guardar o... disquete de 8 polegadas. O HD era só para guardar o sistema operacional e os disquetes... Se tinha computador que só tinha disquete. Que rodava só no disquete, é verdade. Exatamente. É verdade. Você tinha que enfiar o disquete, dar o boot, aí entrava o DOS, aí você poderia tirar aquele disquete ali e colocar outra coisa para poder ler, gravar e tudo mais. Não tinha HD.
Os primeiros computadores com HD Não, é verdade, era de HD de 10 mega, 8 mega. Hoje um pendrive tem 64 GB, 128. O telefone tem 512. Exato. Tera tem, né? Teu iPhone tinha 1 tera, né? É ridícula a diferença. Não sei se tem. Eu tenho uns pendrive de 1 tera. E por aí. E O meu carro tem um de 1 tera. O pendrive tá acabando também. Pra poder já, gravar os Pra vídeos. poder gravar os vídeos, E qual é a vantagem do cara, de uma pessoa adotar uma tecnologia mais cedo? Qual é a vantagem que essa pessoa tem? Conforto, no caso, vamos lá. Praticidade. Vou trocar ok, a palavra. praticidade, ok. Porque surgiu para facilitar uma coisa na tua vida Exatamente. e tu teve condições de adotar. E tudo é mais rápido, o mundo é mais rápido hoje, né? Tudo é mais Se é que é alguma coisa que vai trazer facilidade, né? Muitas vezes, às vezes a coisa é só de entretenimento, né? Como que, por Eu exemplo, ainda complementaria, né? É por prazer também, né? Prazer. Prazer Sim. também. O cara quando descobre algo por curiosidade, ele acha interessante, ele começa a usar. Não é só por uma necessidade ou para resolver um problema dele. Usa por curiosidade, porque gosta, porque tá afim, porque é legal. Vou te dar um exemplo, tá? Quanto de vocês já usaram ou pensaram em comprar VR, esses realidade virtual? Eu cheguei a comprar, mas achei muito ruim. Eu tô esperando esse daí. Só que é absurdamente caro, né? Mas, Não, preço. Eu já utilizei. Eu já utilizei. Quem mas- comprar esse troço aí vai ser um early adopter, né? Claro, né? É óbvio, porque É. a gente não sabe, eu não conheço nenhuma pessoa, não sei nenhuma pessoa que tenha. O meu Só a cunhado galera tem. que trabalha no... O meu cunhado tem O um da VR. Apple? Não. Não, me refiro ao Aquele da que você Apple. coloca na cabeça assim. Sim, o Eu VR fiquei tonto quando eu usei. da Meta, Facebook, aí tem muita gente que tem. Hoje você compra, é fácil acesso. Eu brinquei com uma vez da Samsung. Era o Galaxy, eu acho. Que vinha na caixa, você pagava porque mais vinha um óculos ali. Foi legalzinho, mas não Mas me o VR impressionou, da não. Apple vai ser disruptivo, cara. Eu Se eles utilizei- conseguirem realmente lançar esse troço aí... Eu utilizei eu não sei, era um VR, né? Que você colocava na coisa e ligava no PlayStation, né? Pra jogar jogos e tal. E isso há 5 anos atrás. O meu mais cunhado ou já menos. tinha. E ele sempre compra essas coisas assim, modernas, bem quando sai. Ele é um early adopter normalmente para essas coisas de tecnologia. Ele adora esse tipo de coisa, ele curte mesmo, entendeu? E ele compra. E ele tinha lá um VR e a gente utilizou. E a Alice, na época, minha filha, ela tinha 5 anos de idade e ela usou tranquilamente. Eu fiquei tonto, cara, usando. Era um jogo de uma... Você ia lá numa Já tava espaçonave. velho já. Tava velho. Era na espaçonave, cara. Eu fiquei tonto. Falei, cara, não consigo jogar isso aqui não. Foi essa semana que o Newton, acho que completou... Newton foi o primeiro tablet da Apple Eu lembro. que não vingou. Acho que essa semana que completou 30 anos que eles lançaram o produto. Tem muito tempo, né? Rapaz, mas eu E vi uma- o negócio só realmente aconteceu quando a Apple lançou o iPad. E logo quando eles lançaram o iPad 1 eu comprei. Não, tudo eu demoro um pouco pra comprar, cara. Meu pai sempre comprava muito de imediato e eu sempre demorei muito. Eu acho que essa questão do risco, né? E eu sou um cara que eu tenho um nível, a minha irmã fala pra mim, eu tenho um nível de risco muito baixo. Aversão a risco. Eu não tenho, eu também, eu não sou avesso a risco, tanto que eu tenho empresa, entendeu? Eu mudo de um país para outro, do outro país para o outro, do outro país. Você tá entendendo? Eu vou, não tenho medo. Só que essas coisas de tecnologia, quando você vai falar assim, pô, eu vou botar um dinheiro aqui num negócio que eu não tenho a mínima ideia, eu não sei para que serve. Eu lembro que quando eu comprei o iPad 1 era caro. Então, Cara, tudo e principalmente isso. para quem mora no Brasil, Informação que tu vai deixar, junto sabe? dólar real, é caríssimo. Outra coisa, né, cara? Pô, pensa numa pessoa de mais de idade, a pessoa passa o tempo inteiro girando um relógio. Olha aqui, ó. Pra ela, telefone é fixo, tem uma corda ela desliga batendo em cima e ela tem que girar pensa bem, cara, ela tem que girar cada número. Me lembrou, como é que O você telefone fazia... da vovó era assim lá.
Ele botava o cadeado no telefone para não fazer ligação, que era muito caro. Como é que você fazia a ligação sem tirar era o telefone de disco? Como é que você conseguia fazer ligação? Batendo no... Pra pegar a linha, pra chamar a linha. Você abria pra linha, aí dava tudo da linha, aí você ia lá, vamos supor. É porque os cliques naquele negocinho que ligava e desligava eram os mesmos cliques, é o mesmo pulso do disco. Do disco, então, exatamente. Aí era o hack, né? Então a gente, quando a gente aprendeu, aí por exemplo, cara, vou falar o telefone da casa da minha tia lá no Maranhão na época, 721-0514. Então você queria ligar, você 7 vezes. 7 vezes. Aí você esperava um pouquinho. 2, 1. Aí o 0 era 10. É porque ele vinha batendo, né? Ele vinha contando. Nunca pensei nisso. Verdade. E aí você fazia aquilo. E aí mesmo estando bloqueado, você não verdade. Eu nunca tive essa índole, não, cara. A maldade era que o disco gerava pulsos, né? Que era o mesmo pulso que você apertava o ganchinho de ligar e desligar. Ele usou a palavra maldade. Ele falou que eu sou maldoso. Índole. Usou a palavra índole. O cara pulsa civil. Não, mas ele usou a maldade. Você falou índole e ele falou maldade. Mas tu vê, a pessoa vê isso, aí chega um outro, cara, que seja... Isso não é, ele adopta, aí já é hacking. É hacking. Mas é outro assunto para podcast. Olha, então a gente já tem nostalgia cara, e hackeado. Toda vez que a gente grava um podcast, a gente gera 800 assuntos. É isso aí. aí. Falando daquele negócio de óculos ainda, você já viu aquele negócio que o pessoal vive já na realidade virtual? Bota o óculos, A proposta da já Meta. bota o óculos. Eu não vi isso não, que porra é essa? Cara, você bota um óculos e uma realidade Tem gente que já faz isso? Normalmente? Tem uma galera. E tem esse a debate plataforma Meta, o cara lá tá tentando vender isso aí. Esse o pessoal fala que isso é ruim, mas tem um lado bom. Que talvez um médico do Japão já consegue fazer uma cirurgia em você aqui. Com um robô, tudo certinho. Usando essa realidade virtual. Você tem que estar num lugar que tem estrutura, né? Mas assim, isso aí é bem lá. Então, eu por exemplo, como meu nome é Hilton Kill, né? É Hilton Scandian Kill, mas eu uso muito o Hilton Kill, né? Então, por exemplo, eu tenho o Hilton Kill em todos os meus e-mails, Hotmail, Yahoo, Gmail, é tudo Hilton Kill. Toda vez que sai uma plataforma nova, eu vou lá e crio um usuário. Eu não chego a ser um early adopter, porque eu não sou um early user. Mas eu vou lá, crio o usuário, aí eu fico lá anos sem utilizar. Twitter. Eu tenho lá o Hilton Kill no Twitter. Mas eu não uso, entendeu? Você tem problema para poder registrar o nome? No Facebook eu tive problema. Nas políticas de uso, aí bota um nome Kill. O cara é assassino. No Facebook, quando eu criei meu perfil... eu acho que o meu perfil no Facebook foi 2007. Eu precisei mandar a cópia do meu ID, da minha identidade, para conseguir que eles liberassem eu utilizar Hilton Kill. É que, cara, outra coisa sobre Early Adoption é o seguinte, quando tu troca de um produto que tu já usa, e aí vem um upgrade desse produto, ou desse serviço, tu tem mais facilidade de adotar, né? Eu uso mais fácil, tu usa mais direto. Eu vou testar, eu já sei usar, é bem parecido, tu usa mais fácil. O problema é quando é disruptivo o negócio. Quando é disruptivo que é mais difícil de largar, sabe, de tu romper aí, como a gente falou, risco, romper custo, romper tudo, né? Nesse aspecto. Mas uma pessoa que já tem a tendência, ou índole, ou maldade de ser do coração, maldade do coração. De ser early adopter, ele tem ele é o cara que vai ser que é bom para as empresas quando lançam um novo produto, porque ela tem uma tendência a fazer o upgrade. Eu tinha essa tendência também. E lançava a versão nova do produto que eu tinha, eu sempre ficava interessado em comprar e botava para vender o antigo. Em tudo. Que seja um receiver para poder botar lá no home theater, lançava uma versão nova, já queria desfazer da antiga, saía um DVD player novo, já queria jogar aquele fora lá e trazer o novo. Falou do DVD player, não teve um negócio de DVD que era um disco desse tamanho assim? Sim. É o LD. Sim. Não. Laserdisc. Laserdisc. E aí? Isso foi popular na Europa. Mas foi por muito pouco tempo, né? Foi pouco tempo. No Brasil chegou, mas
para os early adopters, as pessoas que Teve um queriam amigo ter. meu que o pai dele tinha. Tinha vários LDs. Eu lembro do mesmo amigo que me apresentou o Palm Pilot, me apresentou o LD. E a gente assistiu o vídeo do Pink Floyd, aquele... Cabia vídeos, né? Ao invés de simplesmente o LD tinha o áudio, né? A música. Nossa, era lindo demais. Um discão, um player grandão. Né? Mas tu vê que é agradável, né, cara? Quantas pessoas tu conhece que ainda usam ou voltaram a usar o LP, né? Aqui o Spock. Eu compro. Tem muitas lojas aqui perto daqui, ó. Aqui pertinho de casa aqui tem a Piranha Records. É fantástico o lugar. Eu gosto. O Spock tem. Mas é aí que eu tô dizendo, entendeu? Ele pegou e passou a utilizar, continua utilizando porque tu gosta, né? Fisicamente ali, né? Mas não é só isso, Jorge. O hardware em si, ele melhorou de uma proporção tão grande, né, Spock? Que o som que você tira de um LP, hoje em dia, que antigamente era simplesmente, você colocava lá, ele jogava o som que estava lendo ali para as caixas de som. Hoje em dia você já consegue... Hoje em dia você já consegue digitalizar aquele negócio e tem um som muito puro, né? É muito interessante. Se você for na casa do Spock e ouvir, ele coloca... Eu fui vários anos atrás, que a gente foi na sua casa, você colocou lá, eu falei assim, nossa, mas é muito diferente. Da casa eu fiz um quarto de música, que hoje é quarto de hóspede, né? Ele tá lá, ocupando. O melhor quarto da casa é o meu. Mas é isso, cara, eu acho que valeu, hein? Eu acho que valeu. Passou bastante tempo, né? Eu acho que valeu. Para assunto de early adopters, mais uma vez, dá um joinha aí, não sei se ajuda, talvez ajude. O pessoal pede, então eu tô pedindo também, né? Se inscreve no canal, compartilha para os amigos, se você gosta deles e gostou do conteúdo. Se você não gostou do conteúdo, compartilha para os inimigos, porque daí você vai fazer eles passarem raiva. Torturar os caras, né? E lembre sempre aqui, se a gente cometeu algum erro, alguma coisa, pode digitar aí nos comentários e tal, que a gente vai ignorar, quer dizer, a gente vai ler. O compromisso não é com a verdade, né? Porque o nosso compromisso é com a conversa, nunca com a verdade. É isso aí. Tá? E vocês querem deixar um recado aí? Recado? Não, eu só tinha um comentário que não é early adopter. Então vai. Teve um período no Brasil que eu comprei os mini disc, rapaz, que já era uma tecnologia morta, mas eu adorava aquilo ali. Eu podia gravar, regravar e era música digital de qualidade, rapaz. Muito melhor que MP3, muito melhor do que muita música digital que a gente consumia na época. Você podia pegar disco de vinil e transferir para mini disc, com uma qualidade digital assim impecável. Que legal. Eu adorava aquilo ali. Alexandre, quer deixar? Segue o líder. 2023 é nosso. Vai falar do Botafogo. Olha só, o craque do Botafogo, os craques já saiu. Quero ver se sai mais 2 ou 3 que acontece, né? Porque com um time... Cara, mas isso a gente tá ouvindo desde a primeira rodada. Mas não agora tá fechando a novela. Agora eu vou até aparecer aqui, eu vou falar uma coisa. Quando o time tá ganhando, você tem que aproveitar. É isso aí. Pra deixar o galo cantar. Quando eu falo galo, não é de time, não. É galo mesmo de galinha. Deixa o galo cantar, porque é o seguinte, o time tá ganhando, o cara tem que tirar sarro mesmo dos outros. É isso aí. Entendeu? Pô, tá na hora da gente brincar um pouquinho, né? Late adopter. Chega aqui pra terceira divisão. Exatamente. Agora que tá ganhando o campeonato. Late adopter. A única mensagem, eu tô aqui. Cara, não mensagem final. Minhas não filhas tenham vão ser medo. Peraí. Mensagem final aqui do Jorge. Não tenham medo de tentar de virar um early adopter, entende? Especialmente se tem condições, porque, cara, tem muitos benefícios, né? Tem muitos benefícios, como ele falou ali, o cara nem usa o Tesla, mas o cara usa profissionalmente, né? Porque gera marketing pro cara. Então, eu gosto da ideia de eu sentir que eu estou usando uma tecnologia nova, que isso está melhorando minha vida, ou que eu estou me divertindo mais. E, cara,
resiste menos. Essa é a minha mensagem. Menos medo? Menos medo, menos risco. Então é isso. Muito obrigado por assistir, compartilhar, dar o like, se inscrever no canal. E não tenham medo.